que tem na sociedade que te decepciona tanto? Interrompemos nossa programação. Tá, vamos lá. Talvez você pense que esse vídeo é mais um posicionamento polarizado sobre o show da Madonna. Mas meu verdadeiro intuito hoje é mostrar que estamos guerreando com as pessoas erradas e em prol dos motivos errados. O inimigo não é quem a gente pensa que é. E eu vou voltar na história da humanidade até o ano de 27 a.C. para te mostrar que essa narrativa já foi escrita antes e que naquela época o povo não conseguiu ver as armadilhas que estavam diante de seus olhos, feitas para que eles se distraíssem até que estivessem afogados até o pescoço. Mas se a gente puder hoje aprender com os erros do passado, talvez tenhamos a possibilidade de criar um fim diferente para essa história dessa vez. O maior perigo contido na humanidade é revelado quando o homem adota para si o fato de que a sua natureza é a mais racional entre os animais, perdendo assim de vista a verdade que mesmo com todo o poder da sua racionalidade, continua a ser a criatura mais manipulável, controlável e influenciável pelas narrativas que seduzem os seus instintos. Não importa o quanto essa narrativa aniquile a sua sobrevivência. Esse momento que a gente vive hoje, tanto politicamente como existencialmente falando, não é novidade. Mesmo que os rostos no poder mudem, mesmo que seja um cenário novo desenhado numa folha em branco, a história da humanidade se repete continuamente. É fácil ludibriar o homem que se deslumbra com pão e circo, que rendido por seu lado mais animalesco perde toda a sua humanidade. Que encantado com o êxtase do pão e circo, das migalhas e da música, se esquece de toda a vida que lhe é roubada. E eu já vou explicar o que é essa dinâmica, mas antes você precisa entender que o homem é um animal, que ainda que repleto de necessidades não sanadas, que ainda que esteja carente, faminto e mal cuidado, deseja insana e profundamente não ver a verdade de que ele está sozinho nesse mundo. E enquanto os homens brigam entre si feito animais, querendo ocupar uns aos outros, o barco sobre o qual todos vivem afunda igualmente para todos, percebendo apenas quando estiverem nas profundezas da água, lutando pelo último suspiro em seus pulmões, de que estiveram o tempo todo cegos para quem era o verdadeiro inimigo em comum entre todos eles. Dominar o mundo se tornou surpreendentemente fácil. Não dê às pessoas o que elas precisam, dê o que elas acham que querem. Mesmo que seja inútil para suas vidas, mesmo que no dia seguinte nada mude e seus cotidianos continuem tão sufocantes como sempre foi. Elas vão se emocionar em agradecimento e esquecer tudo o que tiver de errado. É 2024 quando isso acontece, mas essa história já tinha sido escrita em 27 a.C., durante o Império Romano de Otávio Augusto. Foi exatamente nessa época quando nasceu a ideia que mudaria toda a forma de governar a partir dali. Naquele tempo, Roma enfrentava muitas crises devido à mudança do modelo de governo republicano para o imperial. A desigualdade então se acentuou naquela sociedade. As crises econômicas começaram, a inflação e o aumento de impostos dispararam e o povo definitivamente não estava satisfeito. Então foi implementada uma estratégia, a chamada política do pão e circo. Alimentos eram distribuídos para a população, enquanto combates de gladiadores e outros espetáculos entretinham o povo nos coliseus. Esses eventos proporcionavam diversão e entretenimento para o povo romano, sendo em sua maioria eventos gratuitos, para que esse espetáculo fosse acessível para um amplo número de pessoas, evitando assim a possibilidade de revolta do público.
Se você teve a sensação de que já ouviu essa história em algum lugar, é porque nós estamos vivendo uma constante reciclagem de narrativas. Só que hoje, nós enfrentamos uma guerra ainda maior. A sociedade não só se distrai com entretenimento, mas ela também conflita entre si, gerando cada vez mais divisão entre as pessoas. E uma vez que as pessoas estão divididas, fica cada vez mais fácil aliená-las. Tudo o que nós vivemos é arquitetado. O mundo foi partido ao meio, dividido em 2, e vai continuar a ser dividido, seja em 4, 6, 8, a quantidade que for preciso para enfraquecer a sociedade. Hoje, quando uma catástrofe acontece, as pessoas esperam descobrir o partido político da vítima antes de estender a mão para ajudá-la. Todas as publicações que você encontra no Instagram são repletas de comentários culpabilizando um lado político ou outro pelas tragédias, antes mesmo de se preocuparem com as vidas que foram perdidas. Ao mesmo tempo em que seu lado político é omisso em relação a algo, todos os seus apoiadores se calam também. É assim que as pessoas perdem a voz, e quem perde a voz, perde a identidade. Sem identidade, você passa a fazer parte de uma massa que não pensa, que só recebe e reproduz discursos sobre os quais não entende nada de verdade. E a pergunta que fica é: quem é você quando tudo o que permeia sua mente são ideias que não são suas? Quando o que sai da sua boca são palavras que você leu em algum lugar, pensadas por outra pessoa, repassadas até você por uma corrente que você nem sabe onde começou? Quem é você quando você precisa seguir uma manada para ser alguém? A atual situação do Rio Grande do Sul nos evidenciou o fato de que é o povo pelo povo. E a maior forma de calar o povo e cessar o poder gerado por uma egrégora de pessoas é fazer com que a humanidade se esqueça o que é ser humano. Gente, uma grande parte das pessoas ainda não acordaram da alienação. E o papel de quem acordou não é apontar o dedo e nem brigar em post na internet, e muito menos apoiar o lado oposto por pura pirraça. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que quando você encontra alguém com um nível mais baixo de consciência do que você, não é você quem se rebaixa para o nível de consciência da pessoa, mas sim você quem a puxa para o nível mais alto. Isso é ter humanidade. O inimigo de todos nós é o mesmo, e o inimigo não tem um rosto e nem um partido político. O inimigo é um sistema que separa as pessoas, que destrói famílias e que faz com que nós nos tornemos cada dia mais em animais adestrados, carentes de racionalidade e de opinião própria. É quase impossível salvar quem já fechou a própria mente para essa realidade. Mas você sempre pode começar uma corrente de mudança através da sua própria vida. Esse vídeo foi a forma que eu achei de espalhar essa mensagem. Porque entre quem tá deslumbrado pelo show da Madonna e quem tá tocado pela tragédia no Sul, quase ninguém percebeu quanto essas duas situações vão nos afastar ainda mais uns dos outros. E infelizmente, é só o começo. Quando você entender que existe uma teia bem maior que o pão e circo e as rivalidades do ego, você tá pronto para entender que o inimigo é bem maior do que a gente pensa. E quando essa guerra toma conta da sua cabeça, você já perdeu. Quando você se vira contra os outros por um político que te deixaria boiando na água se fosse preciso, nós já perdemos como sociedade. O sistema é foda. Se você chegou até aqui, envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir um novo ponto de vista sobre tudo isso que a gente tá vivendo. E eu peço também que você comente "eu não cedo à alienação" para me ajudar a divulgar esse vídeo, porque eu de verdade tenho receio que o alcance seja cortado. Talvez você, como muitas outras pessoas, não tenha a possibilidade de ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento com algum valor. Mas se você tiver roupas ou alimentos para doar, tem muito lugar se voluntariando para arrecadar e ajudar as vítimas. Infelizmente, é o povo pelo povo. Eu sou a Jaqueline Botton e esse é o Monodrama. Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.